Bom dia, pessoal. Estamos aqui chegando para a nossa live, como eu prometi a todos vocês. E hoje nós vamos falar de temas muito importantes. Então, eu quero aproveitar e já pedir para todo mundo que for entrando para dar uma ligadinha para o amigo, dar uma avisada, manda um WhatsApp, manda algum tipo de comunicação para que a gente possa efetivamente conseguir o maior número de pessoas, porque hoje eu vou falar de coisas muito importantes, muito interessantes, que todo mundo está querendo saber, e o número das pessoas já está aumentando. Olha lá, já chegamos em 69 pessoas ao vivo. Aí, galera, vamos entrando, não se esqueça da live, avisei antes, com bastante antecedência. Hoje é um dia muito especial, nós estamos vivendo, aliás, eu quero falar para todo mundo que está entrando, Shana Tová. Você já deve ter ouvido falar sobre Shana Tová, né? Então, daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho sobre o que significa. Número aumentando, 116. Avisa a turma aí, 125. A galera está chegando. Porque hoje nós vamos falar de coisas muito bombásticas. Aliás, eu quero pedir para você que você compartilhe essa live. Depois ela vai ficar gravada. E, obviamente, as pessoas que não puderam assistir ao vivo vão poder entrar e vão poder ser muito abençoadas com aquilo que a gente vai falar. Nós vamos fazer algumas reflexões importantes. Eu vou explicar para vocês algumas coisas fundamentais para o entendimento da volta de Jesus. Tá? Porque a Bíblia tem algumas linguagens que a gente precisa compreender. Não entende muito o que significa, né? E hoje é uma data oportuna, hoje, dia 21 de setembro, nós estamos no meio, né, do feriado judeu do Ano Novo, chamado Rosh Hashanah, cabeça do ano, início do ano, também chamado de festa de trombetas. Por quê? Porque nesta época as trombetas são tocadas nas sinagogas e tudo mais, né? Está entrando aí o ano 5778, né? É realmente algo muito interessante. Bom, quantos de vocês sabiam que a festa das trombetas é uma festa celebrada em 2 dias? Neste ano que nós estamos vivendo, por exemplo, ela começou no pôr do sol do dia 20, quarta-feira, e vai até o pôr do sol do dia 22, sexta-feira. E aí no pôr do sol já entra o Shabat. Agora, por que esta festa, a chamada festa de trombetas, é uma festa tão importante para nós? O que é que nós podemos esperar que aconteça na festa de trombetas? Bom, em primeiro lugar, é importante que você saiba que as 7 festas de Israel que existem, elas existem para falar do Messias. Por exemplo, a festa da Páscoa, ela celebra a saída do povo do Egito? Sim. Mas quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque o que salvou os primogênitos hebreus era o sangue do Cordeiro no umbral das portas. Então, Páscoa fala de Jesus. E Jesus morreu exatamente na Páscoa. Cumpriu exatamente no dia, nem antes e nem depois. A segunda festa é a festa de pão ázimos, pão sem fermento. Jesus foi enterrado exatamente, queridos, no dia da festa de pães ázimos. Então, a terceira festa é a festa de primícias. Jesus ressuscitou exatamente na festa de primícias. A quarta festa é Pentecostes. Pentecostes é a festa que, quando ela se completou exatamente no dia, desceu o Espírito Santo. Então as 4 primeiras festas têm relação com a primeira vinda de Jesus. A quinta festa é esta festa de trombetas. E trombetas fala da volta de Jesus Cristo. O judeu crê que a festa de trombetas é o dia da ressurreição dos mortos. Por isso tem muitos judeus que vão para Israel e ficam ali perto dos cemitérios ali que está no vale do Cedron, esperando a ressurreição, porque é dali que vai começar. Até, inclusive,
aqueles túmulos lá são os mais caros do mundo, né? Porque as pessoas acreditam que se estiverem lá, elas vão ressuscitar primeiro do que as outras, né? Mas é importante que você saiba que na festa de trombetas tem 4 tipos de toques. Nesses 2 dias tocam muitas vezes as trombetas, mas tem 4 tipos de toques que são muito importantes a gente entender. O primeiro tipo de toque chama tequia. E tequia era o toque para despertar. Ele faz assim, ó. Pá. Esse é um toque de despertamento. O segundo toque é o shvarim. Shvarim significa quebrado. Então são toques bem curtos assim, ó. E expressa efetivamente um lamento. É como se a pessoa estivesse chorando. Então, portanto, é um toque para quebrantamento, para arrependimento de pecados. O terceiro tipo de toque é teruá. E teruá é um toque de alarme. É um toque de alarme para que você esteja pronto para uma batalha, por exemplo. Então é aquele toque que a gente vê no exército assim, ó. Esse é o teruá. E essa festa também é chamada de Yom Teruá, dia de tocar trombetas. Mas o último toque, que é o chamado de Tequia Hagdolah, literalmente significa o grande alarme. Era um toque de chofar assim, ó. Porque era mais longo. Esse toque é chamado de o grande despertamento. E é chamado também do preparo para a última trombeta. Quando a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios 5, 52, ao toque da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, é porque é nesse toque que vai realmente haver um arrebatamento da igreja. E uma coisa que é interessante, queridos, é que durante os 2 dias da festa de trombetas, todos esses toques eram tocados, né? O tequia, o shvarim, o teruá e o tequia hagdolah. Com a diferença, Berê, um abraço para todo mundo aí, nossos amados aí na Argentina. Manda um beijão para todo mundo. Então, esses toques eram todos tocados várias vezes durante o dia. Mas, o que Paulo está dizendo é que quando chegar a hora do arrebatamento, todos os crentes que estiverem vivos e os mortos em Cristo vão ouvir o toque da última trombeta, que vai ser uma trombeta longa, né? É o chamado Tequia Hagdolah, ou o toque do alarme longo. Então a gente vai ouvir alguma coisa do gênero assim, ó. E de repente, todos os crentes vão subir imediatamente, primeiro os mortos em Cristo e depois os crentes vão subir. Mas aí eu quero falar com vocês o seguinte: você está pronto? Você está preparado? Porque uma coisa que a gente tem que pensar, irmãos, é que agora, hoje é dia 21 de setembro, e eu sei que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar do dia 23 de setembro. Mas antes de eu entrar propriamente nessa questão, eu quero fazer um pedido para vocês. Olha, gente, Deus tem me levantado para falar sobre a volta de Jesus. E tem muita gente que precisa saber. Você pode ser um participante deste chamado de evangelização. De que maneira? Primeiro, compartilhando todos os meus lives, os meus vídeos. Segundo, abra um canal do YouTube e se inscreva no meu canal. Quando você se inscreve no canal Lamartine Pozzella do YouTube e dá uma curtida lá no sininho, o que vai acontecer? Toda vez que vier uma mensagem nova, ela vai diretamente para a sua casa e você vai ser avisado. E você pode compartilhar também com todas as pessoas. Uma terceira coisa que você pode fazer é também se inscrever ou curtir a minha mídia social do Instagram. Porque lá também eu estou fazendo algumas lives de devocionais e também é muito bacana. Curta e compartilhe com outras pessoas. Por último, querido, eu vou fazer um grande evento em março. Olha, ponha na sua data. Por quê? Porque nesse evento de março,
se Jesus não tiver voltado, obviamente, porque se ele tiver voltado não vai ter o evento, mas nesse evento de março, eu vou falar de coisas que eu não posso botar na mídia, por exemplo. Todo mundo sabe que recentemente eu gravei uma série sobre a volta de Jesus, e a segunda mensagem eu não pude postar por questões de segurança. Eu não pude postar por questões de segurança. Então, você se inscreva, porque eu tenho revelações bombásticas a respeito do anticristo, de onde ele vem, como que está o panorama do mundo que eu não posso postar na mídia. Então a gente vai dar muitos avisos, você vai ver aí embaixo o link para você se inscrever, porque você tem que ser inscrito para você fazer parte desse evento. Vai ser um evento fechado, todas as pessoas são convidadas, e mais efetivamente só aquelas que se inscreverem é que vão participar. Mas vamos voltar aqui na questão que também é muito importante, que a Bíblia nos fala. Jesus disse que no tempo da volta dele muitas coisas aconteceriam. Ele falou: vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, vocês vão ouvir falar de falsos cristos, de pessoas dizendo que são Messias. Isso ainda não é o fim, é o princípio do fim, é o princípio de dores. Esta palavra que ele usa, princípio de dores, no original significa a dor das contrações que a mulher grávida tem antes de dar à luz. Se você é mulher e sabe, já ficou grávida, sabe que antes do seu bebê nascer, o corpo começa a avisar. Ele começa a ter contrações, começa a ter dor na barriga, e essas contrações elas vão aumentando em força e também em número. Chega uma hora que é toda hora, cada minuto você tem uma contração, aí está para nascer de verdade. E o que nós estamos vivendo hoje é esse tempo, o tempo de princípio de dores. Agora, a gente sabe que dia Jesus vai voltar? Não sabemos exatamente o dia que ele vai voltar. Mas nós sabemos a data que ele vai, a época que ele vai voltar. Ele vai voltar na época de festa de trombetas. Pode ser esse ano? Claro que pode. Nós ainda estamos nessa janela de 2 dias, de 20 a 22, e 23 é o Shabat, o descanso. O descanso é o arrebatamento, porque o arrebatamento vai nos levar para o descanso com o Senhor. Agora, se não for agora, no dia 23, o 21, 22, 23, pode ser o ano que vem, pode ser o outro. Pode ser que demore mais, mas a verdade é que nós estamos vendo as dores de parto aumentando, gente. Percebam bem, o que está acontecendo hoje é algo extraordinário. Só em 10 dias nós tivemos, queridos, 3 terremotos potentíssimos. Tivemos no Japão, terremoto no Japão, tivemos 2 terremotos no México. E tem até uma ovelha minha, Carol Corona, que ela estava lá no México, no 7º andar, e começou a tremer o prédio. Ela pensou que ia morrer, desceu, ela disse que caiu várias vezes, foi pinotando, mas conseguiu sair. Ela falou que conseguiu ver prédios ruindo inteiros, conseguiu prédios explodindo, viu janelas explodindo. Quer dizer, 2 terremotos, um de 8.1 na escala Richter, que foi o mais forte de 100 anos, e o outro terremoto de 7.1, que já matou mais de 150 pessoas. Terremoto no Japão, terremotos em vários lugares, irmãos. Até no Brasil está tendo terremotos. Por outro lado, foi o season, né? Foi a temporada de furacões que nunca houve na história. 2 furacões de categoria 4. Nós já tivemos 2 e tem um terceiro vindo aí. Porque agora nós temos 3 furacões acontecendo. O José, que é o José, o Maria e o Li. E se não me engano, Maria é categoria 5. Então, queridos, nós estamos vivendo, quando algumas pessoas falam, mas isso sempre teve. Mas o que Jesus avisa, meus queridos, o que Jesus avisa é que, como as dores de parto, como aquelas contrações vão aumentando em número e em força, da mesma forma seria com as manifestações da natureza. Então isso que você está vendo agora, se você tem o Espírito Santo, você discerne que está chegando a hora de Jesus voltar, queridos. Agora, as pessoas do mundo estão desavisadas, elas não estão nem aí, elas acham que as coisas estão... Como a própria Bíblia disse, né? Como nos dias de Noé, as pessoas casarão, se darão em casamento, não se preocuparão com nada. E veio o dilúvio.
E a palavra de Deus diz que assim também seria. Mas nós não somos dos que dormem. Nós temos que estar prontos para isso, queridos. Temos que estar prontos para aquilo que Jesus está nos mostrando, porque é Ele que está mostrando. Estas catástrofes que estão acontecendo uma após a outra não são normais. Nunca houve dois furacões categoria 4 na mesma temporada. Esse ano já houve 2 e já está vindo um terceiro de categoria 5. Mais os terremotos e mais as guerras. Em todo lugar que você vai, você vê rumor de guerra. Isso que eu falei para vocês a respeito de Jesus está acontecendo nesse momento. Como você deve se portar diante disso? Primeiro, eu queria falar uma coisa muito séria. Tem muita gente marcando data para vir Jesus, dizendo que vem no dia 23. Glória a Deus, eu quero muito que isso aconteça. Mas e se não vier? Como as pessoas vão reagir? Muitas pessoas vão perder a fé na volta de Jesus. E os ímpios vão rir da gente. Essa não é a nossa tarefa de marcar data, queridos. A nossa tarefa é de estar prontos, de estar preparados. Porque quando Jesus vier, a pessoa que estiver vivendo em pecado, que estiver andando numa vida sem comprometimento com Deus, não vai subir. Então, além de nós estarmos preparados para a vinda de Jesus, nós precisamos compartilhar da nossa fé. Precisamos falar do amor de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sou pastor, esse ano eu estou fazendo 30 anos de ministério. Mas há algum tempo atrás, eu não posso precisar exatamente quanto, eu estava lendo sobre Enoque. E a Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos. E Enoque gerou um filho que ele chamou de Matusalém. Matusalém significa literalmente a sua morte trará. E no ano que Matusalém morreu, exatamente no ano veio o dilúvio. Então é claro que Enoque recebeu uma revelação de Deus que no ano que o filho dele morresse, viria o dilúvio. E isso mudou a vida dele. Porque aí a Bíblia diz, viveu 65 anos, gerou Matusalém e passou a andar com Deus e viveu mais 300 anos. Ou seja, a partir do momento que ele teve consciência do juízo que viria, a vida dele foi mudada. Quando eu li aquilo, irmãos, eu falei para Deus, Senhor, eu não quero mais viver, não quero fazer absolutamente nada que não seja para a tua glória. Eu quero viver para o teu reino. Eu quero viver de maneira que o Senhor se agrade de mim. Por quê? Porque Enoque, ele é uma figura da igreja que vai ser arrebatada. Da igreja que tem consciência, irmãos, de que depois do arrebatamento vem o juízo. Então os crentes que têm essa consciência, o que eles fazem? Eles santificam a vida, eles passam a andar com Deus, eles pregam o evangelho, eles estão prontos. Eu vejo aqui embaixo as pessoas falando, eu estou pronto, eu sou cidadão do céu, eu amo a Jesus, Maranata, vem logo. Você está pronto, querido. Você está pronta, querida, mas e as pessoas que estão do teu lado? Então, por favor, eu quero pedir todos vocês que estão me vendo agora, compartilhem isso, porque vocês já imaginaram? Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Vamos imaginar que Jesus vai voltar nessa festa de trombetas, que é esses 2 dias, de 20 a 22 de setembro. E se de fato isso que eles estão falando, que no dia 23 de setembro vai haver um alinhamento de planetas, um planeta Nabiru vai passar e vai trazer meteoros, e que vai haver consequências, maremoto, morte de 1/3 da humanidade, queridos, e se isso estiver acontecendo, essa mensagem que vocês estão aí, e que está sendo gravada, ela vai ser uma explicação para o mundo, porque o mundo não vai entender o que aconteceu com milhões, centenas de milhões de pessoas que vão simplesmente desaparecer. Então, eu acho que a gente tem que ter algumas posturas. A primeira delas é muita maturidade. Não marque datas, não afirme que vai acontecer. Todos que fizeram isso erraram. Todos que fizeram isso. Os adventistas fizeram isso, os mormons fizeram isso, todos erraram. Agora, pastor, e se Jesus vier? Glória a Deus, querido. Sabe, quando eu me converti com uma pregação sobre o Apocalipse. Chamava Apocalipse Now, Apocalipse Agora. Eu me lembro que desde aquela época eu passei a amar esse tema e estudar. Eu estudo há 34 anos sobre Apocalipse. E nesse dia que eu for fazer em março, esses dias que eu for fazer esse congresso, que você precisa se inscrever,
Eu vou trazer revelações tremendas, eu vou falar da sequência inteira. Você vai sair desse congresso entendendo o livro de Apocalipse completamente. Tá? Vou mostrar as outras posições. Alguns creem que é antes da tribulação, outros que é no meio, outros que é no fim. Eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia diz a respeito disso. Vai ser sensacional. Mas vamos supor que Jesus volte agora nessa festa de trombetas. Isso não vai acontecer. O que vai ficar são os vídeos que não só eu, mas no mundo inteiro pessoas estão postando. E as pessoas vão ter acesso a isso e vão poder se converter. Aliás, quando você prega sobre Jesus e as pessoas dão risada, elas terão a chance, porque quando aconteceu o arrebatamento e você contou para elas, certamente elas vão poder dizer, era verdade. O que eu tenho que fazer para ser aceito por Deus, ainda que perseguido e morto? Eu estou dizendo para você, querido, se o mundo passar por esse caos e sumirem centenas de milhões de pessoas, saiba de uma coisa, não foi planeta chupão que nos levou, não fomos abduzidos por nenhum extraterrestre. Jesus Cristo veio arrebatar a sua igreja. E ele veio para arrebatar a sua igreja porque ele quer estar com ela. Lá em João capítulo 14, quando ele fala aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, vou preparar-vos lugar e voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. Vocês sabiam que Jesus, quando ele estabeleceu a ceia, ele fez na figura do casamento judeu? Porque o casamento judeu acontecia da seguinte maneira: o jovem ia pedir a jovem em casamento, ele dava para o pai da noiva o vinho, e a jovem também, eles celebravam, ele dava um contrato de casamento, ele escrevia dizendo o que ele ia prometer à noiva, e ele ia então para a casa do pai, e lá ele preparava a casa na qual ela ia habitar, e voltava sem avisar para buscar a noiva, e quando chegava havia então as bodas do cordeiro. E é exatamente isso que vai acontecer. Jesus está preparando as moradas, está preparando a casa para nós que somos a sua noiva. E quando ele vier, meu querido, quando ele vier, ele vai nos levar para morar para ele, com eles para sempre. E nós lá nos céus vamos ver o pau comendo aqui embaixo, porque aí a grande tribulação vai acontecer. Os sinais nos céus vão aumentar. Todas essas manifestações da natureza que vocês estão vendo, pode ser que aumente 100 vezes. Ao invés de ter 2 furacões de categoria 4, tenha 20 furacões. Vai haver terremotos em tudo quanto é lugar, até nos países que não tem. Vulcões vão ser liberados. Então, querido, esse é um período que a Bíblia tem vários nomes para ele. Angústia de Jacó, grande tribulação, tempo de provação que há de vir em todo mundo. É um período em que as pessoas, para se converterem, elas vão ter que enfrentar a fúria do anticristo. Porque o que vai acontecer nesse período? O mundo está em caos, não está? Vai estar em caos, a economia vai estar em caos, a natureza vai estar em caos. Então, eu creio que a ONU vai se juntar e a ONU vai escolher um homem para ser o secretário-geral, que vai ser o homem que vai comandar o mundo. E eles vão estar em estado de emergência, sabe? Em estado de lei marcial. Ou seja, para evitar, porque quando começa a ter caos, você tem pilhagem, você tem ladrões que invadem. Então eles vão sentar e vão dizer, olha, nós precisamos botar o mundo em ordem. Então nós vamos estabelecer como é que o mundo vai ser. Então não é cada país que vai ter soberania sobre o seu povo, vai ser a ONU que vai ter. E o secretário-geral da ONU será o anticristo. E ele certamente terá o apoio de lideranças religiosas mundiais, religiosas importantes. Um desses pode ser o falso profeta. E nessa época, certamente o número da besta vai cadastrar as pessoas. Hoje você me vê pelo celular, e o celular e a internet é maravilhosa, mas um dia essa internet vai controlar a humanidade. E em nome de Jesus nós não vamos estar aqui mais, mas essas coisas vão acontecer. Agora, nessa época, as pessoas que ouviram falar de Jesus, por você, por mim, através desses vídeos, o que acontecerá com elas? Elas terão a escolha
de dizer, eu quero me arrepender e quero ser de Jesus, mesmo que para isso ela tenha que pagar com a própria vida. Agora, a nossa postura hoje é estar pronto para Jesus voltar hoje, mas ao mesmo tempo pode ser que demore, pode ser que passe anos e ele não volte imediatamente. Então nós temos que viver como se ele fosse voltar hoje, mas planejar como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Porque é muito natural, quando as pessoas percebem que Jesus está voltando, que elas percam vontade de trabalhar, percam vontade de estudar, percam vontade de fazer. Isso aconteceu, inclusive, na igreja de Tessalonicenses. As pessoas vendiam o que tinham, paravam de trabalhar, subiam nos montes e ficavam esperando. Então a nossa atitude, meu querido, não é ficar com a mão levantada dizendo, vem Jesus. Ao contrário, a nossa atitude deve ser, Senhor, o que o Senhor quer me usar? Como é que o Senhor quer me usar? Então, queridos, ame muito, fale muito de Jesus, consagre a sua vida para Ele, amado. Viva para a glória dele. Se está vivendo em pecado, abandona o pecado, deixa o pecado. A Bíblia diz que se nós confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, confesse o seu pecado, viva para Deus, evangelize. Não fica perdendo tempo, sabe, com tristeza. Ai, as coisas não estão acontecendo. Tem gente que me liga, pastor, ai, meu namorado me abandonou. Deixa andar, você não precisa de nada para você ser feliz, você precisa de Jesus, entendeu, querido? Então, em nome de Jesus, saiba que o tempo é esse, o tempo é agora, e nós precisamos estar prontos. Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Eu vim ver meu netinho, minha filha, meu genro, meu sobrinho. E por causa do furacão, a minha passagem foi cancelada, foi remarcada. Mas o que eu percebo é que essa nação, existem os profetas que estão falando, mas a grande maioria não está nem aí. Você vê a televisão, a mídia, não percebe do que está acontecendo. Nós estamos vivendo muito próximos da vinda de Jesus. Eu tenho essa convicção e essa sensação. Como diz o Giovanni, aí é tempo de arrependimento. Sim, vamos lembrar as 4 tipos de trombetas que tocavam na festa de trombetas. A primeira é tequia, significa a trombeta que era tocada para o povo acordar. Então era... Poró. Então o pessoal fala, está na hora de acordar. A segunda trombeta era shvarim. Shvarim significa quebrado. E era, portanto, uma convocação para o arrependimento. E era assim. Então era uma convocação para as pessoas se arrependerem. E você sabe que 40 dias antes do Yom Kippur, porque Yom Kippur é 10 dias depois do Ano Novo Judeu, mas 40 dias antes eles começavam um período de jejum e de arrependimento, porque eles sabem que a ressurreição dos mortos vem na festa de trombetas e o dia do juízo das nações vem no Yom Kippur. Então, eu creio que quando Jesus arrebatar a sua igreja, vai ser na festa de trombetas, Rosh Hashanah, que é entre setembro e outubro, varia de ano para ano. E 10 dias depois, o Senhor, 7 anos depois, né, mas no Yom Kippur, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, vai fender o Monte das Oliveiras, vai julgar o anticristo e o falso profeta, lançá-los no lago de fogo e vai julgar as nações, antes que todos os que estiverem aqui vivos entrem no milênio, quando Jesus vai reinar. Então, meus queridos, vivam para Deus, glorifiquem a Deus. Se você, meu amado, está fora da igreja, se você é uma pessoa que não está indo buscar o Senhor, porque se decepcionou com o pastor, se decepcionou com alguém, é hora de voltar para a casa do Senhor, é hora de adorar o Senhor, é hora de dizer para Satanás, você não tem mais autoridade na minha vida, você não vai me prender, porque eu quero glorificar a Deus, eu quero viver para o seu reino, para a sua glória, para glorificar o Senhor e cumprir efetivamente o seu propósito para mim nesta terra. É tempo de despertamento, é tempo de teruá. Teruá é
chorar, não, desculpe, é dar o alarme, que é o terceiro toque, né? O primeiro é tequia, é o toque de despertar. O segundo é o shvarim, que é o toque de quebrantamento. O terceiro é o teruá, que é o alarme, que é aquele assim. Esse toque era o toque de guerra. Era o toque que o povo tinha que saber que tinha que estar pronto. Então, Yom Teruá, o dia de tocar trombeta de alarme, soe o alarme, Jesus está voltando. Amém, queridos? E o último grande toque é chamado da última trombeta, que é Tequia Hagdolá, que era aquele toque comprido. E Paulo, quando ele fala da última trombeta, ele diz que quando tocar esse grande toque, nós vamos ouvir audivelmente nos céus. Eu creio que as pessoas vão levantar a cabeça e a nossa redenção, como diz Davi, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós vamos ouvir esse grande toque, e vamos elevar os nossos olhos, vamos levantar as nossas mãos e desaparecer imediatamente. Aí o mundo vai se tornar um caos. Por quê? Porque vai desespero, desastres. A palavra de Deus diz que logo que houver o arrebatamento, vai começar a grande tribulação. Vai começar a haver sinais nos céus muito mais frequentes. Meteoros vão cair, guerras vão explodir, vai acontecer uma série de coisas, e a humanidade vai buscar um Cristo, vai buscar um Salvador. E é nesta hora que o anticristo vai ser empossado na ONU como líder sobre o mundo. E ele vai ter 10 lideranças. O mundo vai ser dividido em 10 regiões. E essas 10 lideranças, juntamente com o anticristo e o falso profeta, vão conduzir o mundo a um acordo de paz de 7 anos. Mas a gente sabe que na metade, e esse acordo de paz vai ser entre Israel, as nações árabes, os cristãos e o mundo todo. Algumas pessoas me dizem assim: mas pastor, antes do arrebatamento acontecer, o anticristo não tem que ser manifesto? Tem que ser. 2 Tessalonicenses diz claramente que ele não virá antes que aconteça a apostasia. A gente está vendo, a apostasia está acontecendo, as pessoas estão abandonando a fé, e seja revelado o iníquo, o filho da perdição. Então, agora a palavra manifestar, fanerou, significa literalmente aparecer. Agora, ali não está dizendo que ele vai ser imediatamente reconhecido como anticristo. Mas se, por exemplo, nós estamos para viver o arrebatamento agora, nos dias, ou hoje ou amanhã, que eu creio que é na festa de trombeta. Se não for esse ano, especificamente, pode ser o próximo, outro, mas nessa época, na época que houver o arrebatamento, ele já estará no cenário mundial. Ele não vai mais estar escondido, ele já pode ser presidente de uma nação, ou então um ex-presidente de uma nação, um grande líder político mundial, de expressão. Mas na hora que ele assinar o pacto, a aliança de paz por 7 anos, aí chegou a hora. Agora eu estou de olho, porque hoje, no dia 21, a ONU está reunida para assinar um acordo de paz. Vocês já imaginaram? Está lá o Macron, está lá o Netanyahu, está lá o Donald Trump, estão os líderes do mundo. Se esse acordo de paz for de 7 anos, preste atenção, o que é importante é que seja de 7 anos. Se for de 5 não vale, se for de 6 não vale, se for de 12 não vale, tem que ser de 7. Se for de 7 anos, meu querido, bota a barba de molho, dobra o joelho, se arrepende dos seus pecados, porque o arrebatamento está muito próximo. Maranata, nós devemos dizer: Maranata, Senhor Jesus, venha. Vem, Senhor. Porque agora, muita gente me pergunta: pastor, e as crianças? As crianças vão subir até a idade que elas não têm consciência, elas são salvas imediatamente, são arrebatadas. A partir do momento que elas já têm consciência do erro, do pecado, elas precisam aceitar Jesus. Porque se não aceitarem Jesus, não subirão. Muita gente tem dito: pastor, estou com medo. Querido, não tem que ter medo.
Nosso Deus é Pai, nosso Deus é um Deus de amor, Ele não quer que ninguém se perca. O que você precisa é entregar a sua vida para Ele. Sabe quando o pai, às vezes, fica chateado com o filho, porque o filho pisou na bola? Mas o pai não deixa de amar, o pai ama o filho, ama de todo o coração. Aliás, a Bíblia diz, se Deus não poupou o seu único filho, não dará juntamente com ele todas as outras coisas. O arrebatamento não é para causar medo para ninguém, ao contrário. O arrebatamento é para causar alívio, felicidade, esperança. Marcelo disse Maranata, Renato Busato, Maranata, pastora Michele Silva também falando, Giovanni Borges, a questão que os cientistas não viram o que é. Suzane Quaresma, Maranata mesmo, Ivani Queiroz, Maranata, muita gente. Queridos, nós já estamos com mais de 1.400 pessoas ao vivo. Aliás, uma das lives que eu fiz na época do furacão já está com quase 500 mil pessoas assistidas. É a melhor maneira de evangelizar hoje, querido. Compartilhe depois essa live no seu Facebook, fale para as pessoas, porque você já imaginou você chegar no dia do arrebatamento, você olhar para uma pessoa e ela dizer, ufa, cheguei aqui no último instante e foi por sua causa, você compartilhou a mensagem do pastor Lamartine e eu aceitei a Jesus, glória a Deus. Alguém está dizendo que o Macron é estranho, é também, né? Um cara que tem nome de Emanuel, que vem do nada. Vem cá, meu netinho, eu quero apresentar para vocês o meu netinho, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vim ver essa coisa bonita aqui, ó. Entra aqui, ó, dá oi pro pessoal. Ele chama Enzo, viu? É uma bênção, já é de Jesus, já entregou a vida para Jesus, e se vier o arrebatamento vai subir, glória a Deus. Então, queridos, eu tenho algumas pessoas que eu fico de olho. Agora, o que a gente tem de certeza absoluta? Primeiro, o anticristo vai ser aquele que vai encabeçar o tratado de paz. Ele vai encabeçar o tratado de paz. Segundo, ele vai ser alçado a uma posição de liderança na ONU. Agora, essa posição de liderança na ONU, ela pode ser, a gente pode até chegar a vê-la. Algumas pessoas dizem, não, a gente vai ver e em seguida vai subir. Eu, pessoalmente, acho que isso não é necessário. Pode ser que a gente desconfie dele, ele já esteja manifestado no mundo, mas a gente suba primeiro para depois ele ser alçado ao posto de líder sobre o mundo. Agora, que está muito perto, nós estamos vendo. Há um gráfico que num dos meus estudos sobre Apocalipse eu mostro sobre o número de terremotos que são acima de 6,5 na escala Richter. Então, esse gráfico, nos primeiros anos do século XX, eram minúsculos, pouquinhos terremotos dessa magnitude. A partir dos anos 50 começou a aumentar significativo. A partir do ano 2000, dá um salto no gráfico que você não tem ideia. Então, o que acontece? Hoje a natureza está mostrando, está para nascer, está para nascer, está para nascer. E esse nascimento se refere à vinda de Jesus, buscar a sua igreja. Algumas pessoas têm dito, mas pastor, não vai ter duas vindas, não tem esse negócio de arrebatamento antes da tribulação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem algumas diferenças claras entre... Opa, meu netinho, não grita nessa turma que vai ouvir os seus gritos aí. Então, por exemplo, a Bíblia fala que no arrebatamento Jesus vem nos ares e a igreja vai subir. Na segunda vinda, Jesus vem com os seus santos e ele não vai encontrar com ninguém nos ares, ao contrário, ele vai pisar na terra. Ele vai pisar na terra, no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai fender, vai ter um grande terremoto, e aí ele vai julgar as nações. Então, existem diversas diferenças. Por exemplo, o dia do Senhor vem como um ladrão. A vinda de Jesus para o arrebatamento é como ladrão, ele vem de noite, no sentido de que as pessoas não veem, elas não sabem, ele vem escondido. Mas a segunda vinda, a Bíblia diz que todo olho verá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então são dois eventos diferentes, separados por 7 anos. Na primeira, a igreja sobe. A igreja sobe e os mortos em Cristo vão primeiro, né, os que creram no Messias, que viria, os que creram em Jesus e já morreram. E depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. A segunda vez, ele virá pisar na terra e
todo olho verá. Isso é muito importante. Vai ser um acontecimento que em toda a terra todo mundo vai ver Jesus voltando. E ele vai pisar na terra. Então uma é no céu, outra é na terra. Uma é invisível, outra é visível. Uma ele vem como ladrão, a outra ele vem como relâmpago. Do Oriente para o Ocidente. Qual é o nosso papel? O nosso papel, mais uma vez, esperar no Senhor, crer na sua vinda, evangelizar, arrepender-se dos pecados, porque este é um tempo em que essas 4 trombetas precisam ser tocadas. Tequia significa despertamento. Então desperta você que está dormindo. Segundo, shvarim, quebrantamento. Quebrante a sua vida. A Bíblia diz que o que se humilha será exaltado e que Deus resiste ao soberbo. A terceira é teruá. Teruá é o toque do alarme. Está na hora, a guerra está chegando, temos que estar alertas, o Senhor está voltando. E a última trombeta, a trombeta que era longa, né? Tequia Hagdolá, que significa despertamento longo. Então é aquela pom, pom. Quando tocar essa última trombeta, a igreja subirá. Então, meus amados, Deus te abençoe. Olha, eu quero voltar a avisar a todos vocês. Primeiro, fazer um pedido. Se você ainda não criou um canal do YouTube, crie um canal no YouTube, entre, curta o meu canal e clica lá naquele sininho, porque aquele sininho ele vai fazer com que todas as mensagens que eu postar você receba uma notificação. Também vá lá e curta o meu Instagram. Eu também agora estou dando uma devocional todo dia, curtinha, mas vou falar sobre a volta de Jesus, sobre muitas coisas importantes também. Terceiro, inscreva-se aí, está vendo esse? Cadastre nesse link, goo.gl/pfq2hm, para você receber informações sobre o evento que eu vou fazer, sobre a volta de Jesus, que vai ser em março. Nesse evento eu prometo para vocês que eu vou falar de coisas que não dá para falar na internet, nem dá para publicar. E você poderá ser muito abençoado. Quero dizer que eu amo a todos vocês, amo de coração, obrigado, porque vocês estão me ajudando a evangelizar. Compartilhe esse vídeo para todo mundo, em nome de Jesus. Aguardem, porque em breve estarei voltando de novo a falar sobre esse tema com os últimos acontecimentos. Um beijo no coração de todos vocês, amo muito vocês e nós precisamos viver para o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.